Presidente Marcelo Almeida, eu queria abordar com o senhor um assunto que é a principal pauta, talvez, nessa semana no futebol nacional. Essa briga, eu não diria mais nem velada, ela está aberta entre Globo e o Flamengo. E eu acho que isso vai ter reflexo, evidentemente, nos demais clubes do futebol brasileiro, no Goiás, no Vila, no Atlético, no nosso cenário, em outros aqui. Primeiro, como é que o senhor está vendo essa briga? Existe alguém com razão? Não vamos chamar isso de briga, não. Vamos chamar isso de conflito de interesses, né? É interessante, né, Charles? Essa pandemia, ela está trazendo muita coisa ruim, mas ela está trazendo coisas boas, né? Porque muitas coisas podem ser repensadas, elas podem ser rediscutidas, e de repente a gente encontra aí, isso está valendo para tudo, né? De repente a gente pode encontrar novos mercados, novos caminhos para a gente, de repente, ganhar dinheiro. É o que eu acho que é o que está acontecendo. Eu acho que eu não vejo uma briga propriamente dita. A Globo tem um interesse, o Flamengo, que é um dos maiores clubes do Brasil, tem um interesse, existe uma divergência desses interesses, e dessa divergência, desse conflito, nascem novas ideias, existem outros objetivos particulares de cada um, e a gente tem que saber explorar isso direitinho para que a gente possa colher bons frutos disso. A medida provisória que autoriza o clube mandante a ter liberdade total na transmissão sem o ok do visitante é algo que ainda vai para o Congresso, vai ser analisada, né, pode ser aprovada ou não. Mas o senhor entende como interessante essa medida? Agrada ao Goiás? O que o senhor entende a respeito dessa MP assinada pelo presidente Bolsonaro? Isso tudo é uma grande novidade, né, que a gente está vivenciando. Essa medida provisória, ela ainda tem que ser aprovada, como você disse, já se deve ter se passado aí 20 dias, tem 100 dias pela frente. Eu acredito que vai haver algum tipo de mudança, algum tipo de alteração nessa medida. Eu acho que ela não deva ser aprovada no contexto original dela. Eu acho que alguma coisa vai ser modificada sim. Agora, com relação a esse assunto especificamente, do direito de transmissão ser do mandante, é uma coisa que muita coisa pode acontecer. Mas eu quero especificamente dizer aqui um detalhe importante, que é a questão do Goiás. Eu acho que a gente deve começar a amadurecer essa ideia deve ser mais bem amadurecida. Muita coisa tem que ser analisada, a gente tem que ver o que é que vai acontecer no mercado para a gente poder implementar aqui, por um simples motivo. Nós temos um contrato vigente com a Globo até no final do ano de 2021. Então, nada, absolutamente nada, a gente poderá fazer enquanto esse contrato estiver vigente. Ou seja, até final de 2021. Nós não podemos movimentar absolutamente nada. Eu acho que aí nós teremos um prazo suficientemente bom para que a gente possa estudar os prós e os contras disso. Existem prós. Todo mundo falando que o Flamengo, através dessa transmissão da Flá TV, 2.700.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo, parece que houveram mais de 4 milhões que tiveram acesso. É um número bastante significativo, que daqui a pouco, se esses números de visualização forem traduzidos em números financeiros, isso pode, de fato, virar uma nova moeda do mercado. Então, de fato, é muito interessante. Porém, o futebol ele tem que ser mais bem aprimorado. E, vamos dizer, quantas plataformas hoje a gente teria, plataformas digitais, explorando esse mercado? Facebook, YouTube, DAZN. Daqui a pouco até a própria Globo vai estar inserida nesse mercado. Então, eu acho que nasceu um novo mercado. Esse mercado ele vai ter que ser muito bem estudado. E desse mercado, sem dúvida, a gente pode tirar muitos bons frutos para o futebol nacional. A TV Globo, a Rede Globo de televisão, qual a opinião do Goiás sobre a parceria? É interessante a parceria
ter a Globo como parceiro agrada o Goiás? Lógico que sim. Nós fomos sempre bons parceiros, nós colhemos bons frutos financeiros. Agora, o que eu tenho para dizer a respeito dessa parceria? Vamos dar um exemplo. Você vai num pesqueiro, num pesque e pague, e você joga a sua varinha ali, ali é certeza que tem um peixinho. Você não tem trabalho nenhum, porque aquela represa ela é cevada. Você sai dali e vai para um rio. Você sabe lá que lá tem grandes peixes, mas você tem que correr atrás dele. Ele não vai ali no seu anzol facilmente, não. Eu estou dando esse exemplo para dizer que nesse mercado hoje explorado pelos clubes de futebol nacional, e por que não dizer o Goiás, hoje a coisa acontece de uma forma muito fácil. O dinheiro da Globo entra nos cofres do Goiás, vamos dizer, sem muito trabalho. É um dinheiro líquido e certo. Daqui a pouco, se a gente for atrás de uma nova modalidade, a gente vai ter que trabalhar. Não é fácil. Você vai ter que criar uma nova estrutura para ir atrás desse dinheiro. Vai dar mais dinheiro? Eu até acredito que possa dar. Mas é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada, muito bem trabalhada. Vamos fazer hoje. O Goiás hoje ele vai transmitir um jogo pelo YouTube. O Goiás hoje ele tem uma equipe técnica para promover esse televisionamento? Não tem. Nós temos que correr atrás. Nós temos narradores, nós temos comentaristas? Não temos nada. E os clubes não têm nada. Então, essa nova estrutura ela vai ter que ser muito bem estruturada, muito bem montada, porque o consumidor, que é o torcedor, ele está muito exigente. Ele não vai querer ver qualquer coisa. Ele vai querer ver uma coisa de muita qualidade. Nós tivemos aí um probleminha recentemente dessa transmissão, onde existia um delay, né? Você via o jogo acontecendo, sendo narrado, mas o lance já tinha acontecido há 2, 3 segundos. É falta de qualidade. Isso, o nosso torcedor é muito crítico, porque ele é exigente. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que é um mercado emergente. E o futebol ainda pode angariar muito fruto com isso. Mas ainda tem que ter muita coisa para acontecer, muita coisa tem que ser muito bem aprimorada. Presidente, chamou a atenção essa semana uma declaração do mandatário principal do Bahia, Guilherme Belintani, onde ele escreveu uma série de postagens na rede social, onde ele deixa bem clara a opinião dele. Olha, é hora da gente dar o próximo passo. E dar o próximo passo ficando amarrado às competições estaduais é um problema. O nosso Brasileirão tem que ser de 9 meses, 40, 45 dias de pré-temporada. Os estaduais poderiam até ser maiores, mas seriam disputados por times pequenos e pelos nossos times que vão estar revelando jogadores aí, aspirantes, sub-20, sub-23. Qual a opinião do senhor em relação ao campeonato estadual? Ele é um problema para o Goiás, por exemplo? Vou dizer que sim. Vamos conversar alguns temas a respeito disso. O campeonato goiano, propriamente dito, do ponto de vista financeiro, vamos avaliar só do ponto de vista financeiro. Ele é extremamente deficitário. Por quê? Porque hoje, praticamente, eu já monto a estrutura, o esqueleto do time que vai participar do Campeonato Brasileiro já em janeiro. Esse time já é caro. E daqui a pouco eu estou participando de um campeonato que não me rende praticamente nada. Ou seja, eu estou despendendo dinheiro sem um retorno suficiente. Isso, para mim, já é um ponto que deveria ser repensado. Agora, no Campeonato Goiano, por exemplo, o Goiás ele sempre entra com a obrigatoriedade de ser campeão. Isso sempre, e nem sempre essa matemática é líquida e certa. A gente sabe que do lado de lá existem times também qualificados.
Mas eu tenho uma crítica para fazer, Charles. Eu acho que mudança deve existir. Eu acho que a mudança ela vai existir. Esse interesse, ele já é um interesse de longa data, esse interesse de estender o Campeonato Brasileiro e encurtar o Campeonato Regional. Já é um interesse de muitos times de longa data. Eu particularmente acho que isso vai acontecer. Só que eu tenho muito receio, porque muitos dos clubes dos pequenos clubes que participam desses campeonatos estaduais dependem hoje dos campeonatos estaduais para sobreviver. Mas me permita fazer um contraponto no senhor aqui. O senhor tem receio por gostar dos clubes? Poxa, eu gosto do Craque, gosto do Goianésia, a Presidência me é simpático, o Anápolis, a Anapolina. É uma questão mais saudosista ou o Goiás tem essa preocupação? Sem o estadual, o Goiás focado só no brasileiro, não seria melhor? Eu estou fazendo aqui o advogado do advogado do outro lado. Eu te entendi, mas vejamos. Eu vou dar um exemplo próximo passado que aconteceu conosco. Foi num campeonato estadual que nós conhecemos o Michael, que jogava no Goianésia. Nós fomos lá, buscamos o Michael, que foi uma revelação e que rendeu aos cofres do Goiás aquilo que todo mundo sabe o que rendeu. E que rendeu ao Goianésia também, que vai continuar rendendo. Ou seja, a gente sabe que os campeonatos regionais são celeiros de revelação. Então, não estou pensando em saudosismo, não. Eu estou falando que aqui dentro do estado de Goiás, vários e vários jogadores foram revelados. Eu temo que numa dessa, de repente, você extinguir um campeonato como esse ou limitar a participação, você possa, de repente, estar fazendo com que essas revelações deixem de existir. Todo mundo sabe que quando existe um jogo do Goiás contra qualquer outro time, o time do lado de lá, ele joga diferente com a gente. Sempre foi assim. Ele dá o sangue e talvez ali, do lado de lá, possa existir um atleta que até então não tinha sido observado. E é ali naquele jogo que às vezes a gente consegue pescar uma pedra preciosa. Então, eu não sei, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem elaborada. Daqui a pouco, de repente, um time igual o Goiás, ele não participa desde o início. Daqui a pouco ele possa entrar num momento do campeonato, lá mais para frente, onde a coisa já esteja mais afunilada. Não sei. Eu só acho que mudanças devem existir sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com mudanças que sejam muito radicais. O radicalismo pode, de repente, proporcionar muito prejuízo para muita gente. O André Rodrigues trouxe uma informação na Sagres 730 e aí causou bastante polêmica aqui, a gente debateu bastante isso, que é um movimento que no momento ele está um tanto quanto silencioso, ele não ganhou corpo, de que aconteça uma competição nacional, o Brasileirão, daqui a pouco, sem rebaixamento. Goiás e Atlético, pelo menos publicamente, nunca se posicionaram a respeito dessa situação. Eu estou tendo a oportunidade de perguntar, e até mesmo na informação do André, ele falou assim, olha, eu não tenho uma posição nem de Goiás e nem de Atlético, estou pegando a posição de outros clubes. O Goiás, devido a tudo que está acontecendo, essa pandemia, as dificuldades que os clubes vão encontrar, é a favor de um brasileiro sem rebaixamento? Esse ano ele é atípico, Charles. Esse ano muita coisa difícil e diferente está acontecendo com todos nós. Imagine agora, por exemplo, nós fomos pegos de surpresa e hoje nós estamos proibidos de treinar na cidade de Goiânia. Estamos há pouco mais de 30 dias do início do Campeonato Brasileiro. Eu acredito e quero acreditar que estejamos. Vamos supor que nós não estivéssemos encontrado uma alternativa de treinarmos igual a gente está treinando lá em Trindade. Que a gente tivesse proibido de fato. Igual parece, que eu não sei se está assim,
o Atlético Paranaense, que estava proibido de treinar em Curitiba. Isso vai causar um prejuízo enorme para aquele time que entra no Campeonato Brasileiro sem o devido preparo. E daqui a pouco pode pintar um rebaixamento para um clube que não está preparado para esse rebaixamento, por motivos de treinamento, por exemplo. Então, eu temo muito por esse campeonato. Eu temo muito pelo que vai acontecer. Eu temo muito pelas intempéries que vai acontecer daqui para frente. Nós temos aí um grande problema que é a malha aérea. A malha aérea hoje ela está extremamente deficitária. Suponhamos que a gente tem um voo para, sei lá, Fortaleza, voo está marcado para chegar num determinado dia e não chega. Cancela-se o voo. A gente chega no dia do jogo, 3 horas antes do jogo. Imagina que transtorno seria isso. Isso vai, com toda certeza, proporcionar um desgaste para aquela delegação. Eu estou citando um exemplo que eu busquei aqui, só para te exemplificar que a gente pode estar diante de muita coisa nesse campeonato. E daqui a pouco, se falar em apenas ter o campeonato e não ter rebaixamento, de repente era uma coisa que ficava mais justa para todo mundo. Mas eu acredito que esse tipo de problema, eu acho que não passa, não. Mas é uma situação que deveria, sim, ser discutida com muito mais afinco, porque é um problema que pode pegar muito time grande de calça na mão. O voto do senhor é por um Brasileirão com ou sem rebaixamento? Olha, vou falar uma coisa para você, ser bem franco. Eu não gosto de incertezas pela frente, não. Se eu pudesse votar pelo não rebaixamento, eu votaria pelo não rebaixamento. Presidente, deixa eu tocar aí em relação ao dia a dia do Goiás. As obras paradas, existia uma expectativa. O Eduardo, engenheiro, falava, olha, eu tenho uma missão aqui que é entregar esse estádio no dia 9 de agosto para jogar contra o São Paulo. Mas eu preciso ver com os meus fornecedores e eu não posso ter nenhum decreto atrapalhando. Com o decreto, fica inviável a entrega no dia 9 de agosto? Quando nós começamos essa nossa obra, nós tínhamos todo o aparato a nosso favor e a execução da obra estava em nossas mãos. A partir do momento que essa pandemia começou, a gente começou a perder um pouco a direção dessa obra, no sentido de que agora não depende mais só da gente. Depende, por exemplo, de um fornecedor entregar um material. Depende de as empreiteiras que a gente está aqui estarem liberadas para trabalhar. Então, eu confesso que o tempo está muito curto e eu temo que a gente não consiga, para o dia 9 de agosto, estarmos com tudo pronto. Nós estamos hoje paralisados com as nossas obras e esperávamos que pudesse ter algum tipo de mudança no dia de hoje, mas a liminar foi cassada e, consequentemente, as obras tiveram que ser paralisadas novamente. Então, fica aí uma grande incerteza no ar, que a gente não sabe como é que vai acontecer tudo aí pela frente. E aí o Estádio Olímpico é a única opção que o Goiás tem no primeiro momento. O Goiás já monitora uma outra cidade? A gente espera que o governo do estado, através da pessoa do governador Ronaldo Caiado, de repente ele possa se sensibilizar liberando o Estádio Olímpico, né? Porque daqui a pouco, se o governo estadual não liberar ou o Olímpico ou daqui a pouco o Serra Dourada, a gente vai ter que ser obrigado a sair de Goiânia. Porque pela deliberação da CBF, se acontecer da gente, da nossa cidade não estar liberada, a gente vai ter que ser obrigado a sair daqui para jogar numa outra cidade, numa outra sede. Para quem reclamou, chorou demais em entrevistas, porque estava sem dinheiro, uma crise financeira, sai patrocinador, falta de receita, não tem mais campeonato. O Goiás está pegando 4 milhões do Léo Senna, já está na conta do Goiás. Vem aí o dinheiro do Michael, e eu quero até saber se o Flamengo vai cumprir o combinado, vai pagar toda a parcela agora, ou se está pedindo prazo, se vai pedir, o que o senhor está sabendo. E entrou de surpresa aí o dinheiro do Arthur. Entrou não, vai entrar, eu acredito que em 90 dias, né? Essa é a expectativa
cerca de 3.200.000. O Goiás foi abençoado por todas essas situações e eu diria que do ponto de vista financeiro ele respira aliviado. O Goiás, ele é um time muito abençoado, viu, Charles? Muito. A gente só tem que agradecer, porque mais ou menos... Eu tô vendo a Nossa Senhora ali atrás. Aí, ó, você tá falando sobre bênção. E aí, o que acontece? Nós estávamos vivenciando uma situação... Só antes, quando eu falo, eu tô vendo Nossa Senhora ali, é um quadro da Nossa Senhora. É um quadro. O senhor tá falando comigo na sala da presidência, no Goiás? Eu estou falando do Goiás, estou aqui na concentração do Goiás, é onde a Câmara fica e ali atrás tem um quadro. Tem um quadro de Nossa Senhora, mas o senhor estava falando sobre todos esses recursos que estão entrando para o Goiás. O que acontece é que esses recursos nossos, eles estavam praticamente minguando, estavam acabando, porque todo mundo sabe, é público, que as nossas receitas pararam de existir. Parou de entrar dinheiro para os cofres do clube. De repente, fomos aí surpreendidos pela venda do Léo Senna por uma quantia bastante considerável, 4 milhões de reais. Principalmente levando em consideração que a gente poderia até ter perdido o Léo Senna. Bem, de repente, fomos surpreendidos de novo com a possibilidade, tem que deixar bem claro, de recebermos o dinheiro do Arthur. E deve também se aproximar dos 4 milhões. E temos aí a chance de estar recebendo agora, no mês de julho, a segunda parcela do Michael, que de fato vai contribuir muito, muito mesmo, e precisava, viu, Charles? Porque a gente sabe que a estrutura do Goiás é uma estrutura muito grande. Para manter isso aqui, haja dinheiro, viu, Charles? Mas é o preço que se paga pela estrutura. Porque daqui a pouco todo mundo, não precisava disso, não precisava daquilo outro. Se a gente não tivesse a base que a gente tem, nós não teríamos tido o dinheiro do Léo Senna e não teríamos tido o dinheiro também do Arthur. Então, ou seja, é uma coisa levando a outra. Exatamente. O quanto é importante valorizar as categorias de base. Eu, se sou presidente do Goiás, se eu estou nessa cadeira aí, boa parte desse dinheiro do Arthur, do Léo Senna, toma aqui categoria de base, melhor ainda. Daqui a 2 anos eu quero um Arthur, daqui a 2 anos eu quero um Léo Senna. Mas talvez aqui a gente falou de Rede Globo, de medida provisória, de campeonato estadual, de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, se isso é a favor ou contra, de reforma na Serrinha, mas a pergunta que o torcedor quer ouvir e quer o senhor respondendo, né? De todo esse valor financeiro que o Goiás recebe, ele será destinado, parte dele, para melhorar a qualidade do elenco, para contratar jogador? Isso eu não vou te falar ainda, tá? Nós estamos esperando primeiro as coisas acontecerem de verdade, Charles. Não que eu seja pessimista, não. Só que a partir do momento que você tem essa data do dia 9 de agosto, essa data está lá. Já existe a pré-data agendada. Mas eu prefiro que a gente tenha, em primeiro lugar, a certeza que isso vai acontecer. Segundo, ver o nosso elenco jogar. Eu não posso sair aí contratando jogadores ao Léo sem, de repente, estar sabendo qual a qualidade real do nosso clube. Mas o senhor não ouviu, não está vendo esse time jogar desde janeiro? Qual que é a avaliação? É um time bom? É um time que precisa de reforços? Eu vou me parametrizar basicamente através do último jogo que nós tivemos, que foi contra o Vasco, que nós ganhamos o seu Vasco, que nós ganhamos de 1-0. Se eu ficar rindo, nós vamos reverter essa situação, hein? Eu gostei muito daquele jogo. E eu percebi que naquele jogo, a partir daquele momento, a gente poderia crescer muito. O grupo mostrou uma boa qualidade, mostrou que já estava existindo um bom entrosamento. Vamos dizer que o Ney encontrou o grupo, as peças que ele elegeu para montar o time principal. Só que depois daquele jogo, a pandemia chegou e tudo de ruim aconteceu e a gente voltou para a estaca zero. Mas eu estou me parametrizando naquele jogo e me parametrizando também pelo que estava acontecendo no grupo para acontecer aquilo no jogo do Vasco.
Então, eu espero que as coisas sejam de novo remontadas, que essa união volte a acontecer de novo, para a gente saber, e respondendo a sua pergunta, se a gente vai precisar de alguém para recuperar peça ou não. Mas talvez o senhor não tenha esse tempo para ver esse time dando liga. A estreia já é contra o São Paulo. Até lá o senhor não tem um campeonato estadual para testar o time, né? Pode ter daqui a pouco um ou outro amistoso. Mas então o Goiás começa o Brasileirão buscando aquilo que o senhor viu no jogo contra o Vasco, para depois tentar contratar. Perfeitamente. Até lá, até o jogo do São Paulo, o time que a gente tem é esse que existe aqui, já montado. Não contrata mais ninguém. Então, não, até lá não. A partir disso é que a gente vai começar a observar para saber se vai ser necessário alguma outra peça ou não.